Vamos orar e vamos para o livro de Jeremias. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença e podermos nessa manhã aprender mais um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Deus, nós te clamamos pelos aqueles irmãos que não puderam comparecer até aqui, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida da irmã Tainá e trazer graça sobre a sua vida nesse momento especial em que ela está vivendo com seu esposo, Pai. Deus, abençoa a nossa igreja e que a cada dia mais o Senhor possa despertar o interesse da tua igreja em te buscar, em te servir, em te glorificar, Pai. Senhor, é isso que nós te pedimos, que o Senhor possa abençoar a nossa escola dominical e que o teu Santo Espírito possa se fazer presente, nos ensinando e fazendo com que nós possamos aprender mais e aplicar a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos lá, a gente encerrou Isaías, eu trouxe até a gente vai fazer até a conexão de Isaías com um texto de Jeremias. Eu vou fazer até em ordem cronológica todos os profetas para ver onde cada um pregava, onde pregava então o profeta Jeremias, onde pregava Isaías, o tempo em que cada um viveu, onde cada um estava e a centralidade da mensagem de cada um. Agora a gente vai entrar no livro de Isaías, os profetas maiores, né? Mais um, e Jeremias, né? Encerramos Isaías e agora vamos para Jeremias. E aqui eu quero trazer aqui, né? Novamente, os profetas vão sempre focar nesse ponto, né? Do juízo de Deus devido à desobediência do povo, né? Tanto na época de Isaías, de Jeremias, né? No contexto de Ezequiel, Daniel já lá no exílio. Então a gente vai ver isso, vai ver sempre que Deus traz a orientação para o povo, os profetas traziam ali a orientação para onde o povo deveria ir, o povo segue um caminho totalmente diferente. Então, novamente, né, o tema vai girar em torno disso, né, o juízo de Deus, né, as lágrimas, nós vamos focar um pouquinho nas lágrimas de Jeremias, como o profeta chorão, e sempre Deus conduzindo o povo à esperança. Eu estava até estudando hoje de manhã, dando uma olhada, né, na queda, e a graça de Deus, né? Deus diz ao homem que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, e no entanto o homem desobedece, come do fruto do conhecimento do bem e do mal ali, peca, mas mesmo assim Deus traz a graça ali, no proto-evangelho, trazendo Cristo ali, né, que viria e pisaria na cabeça da serpente. Então, do mesmo jeito aqui de Jeremias, né, Jeremias vai tratar disso. O tema de Jeremias é o juízo de Deus e a esperança ao mesmo tempo para aquele povo, né? Durante aqui o estudo, né, durante o momento que nós vamos estudar o livro de Jeremias, nós vamos ter alguns objetivos aqui para a gente alcançar, né, para onde nós vamos caminhar. E aqui eu tracei um roteiro, né, com base na lição, e aí eu acrescentei algumas coisas, né, para que a gente compreenda o livro de Jeremias. E dentre os objetivos aqui é compreender o contexto histórico, porque se a gente entender o momento onde Jeremias se encontrava, o contexto do povo, a gente vai entender o livro de uma forma geral. Mas também nós precisamos observar aqui, dentro dos objetivos, né, para chegarmos, nós vamos conhecer um pouquinho também a vida do profeta Jeremias, né, e também o ministério de Jeremias, um ministério árduo, né. Hoje os pregadores, os pastores, né, os ministros, eles não querem passar por sofrimento, é só bonança se estiver passando por sofrimento, ou se o ministério pastoral estiver passando por alguma dificuldade, logo eles entendem, não, está errado, não pode ser assim, porque a bênção de Deus está sobre a minha vida, eu sou ungido de Deus. E no ministério de Jeremias, você vê Jeremias ir pregar, e o povo, além de não, esse é o ponto do livro, além de não ouvir Jeremias, ainda chegar ao ponto do cara pagar o preço físico em decorrência do que ele pregava. Então, assim, entender a ideia
entender a ideia também central do livro, né? Mas um ápice aqui do texto, né? É que a gente vai perceber também dentro do texto de Jeremias a esperança da nova aliança, que Jeremias vai então anunciar essa nova aliança, e no fim a gente vai fazer algumas aplicações. Dois textos base dentro do livro de Jeremias, dos quais devem ser observados, dois textos, é o capítulo 1, né, de Jeremias, o capítulo 1, mais precisamente do versículo 1 até o versículo 19, porque nós vamos ver o chamado de Jeremias, e também nós vamos ver a primeira visão que Jeremias vai ter. Mas no entanto, se lembra que a gente trabalhou no livro de Isaías, que Isaías ali, a revelação de Deus para Isaías, o chamado de Isaías, vamos dizer assim, vai se dar no capítulo 6, só que aqui em Jeremias não, já começa no começo, já vai ser logo no primeiro capítulo, né, dos versos 1 até o 19. Em outro texto que nós podemos extrair como chave do livro de Jeremias é o capítulo 31, porque o capítulo 31 vai trazer ali então a promessa da nova aliança, né? Que os judeus, até hoje eles não entendem essa nova aliança. E aqui é onde eu quero fazer a conexão, porque para a gente estudar o livro de cada profeta, eu percebi, quando estava estudando, que havia uma necessidade da gente fazer uma conexão entre esses profetas, né, já que a gente vai estudar todos eles, e ao mesmo tempo entender o período em que cada um pregou, porque quando a gente entendeu o contexto de Isaías, agora vamos entender o livro de Jeremias e o contexto que Jeremias está inserido, mas qual a conexão existe entre eles e também até mesmo com referência ao tempo. Então, quanto tempo, né, após o texto de Isaías, após o ministério de Isaías, Jeremias viveu? O pastor Alisson até trouxe, né, recordou, né, que eu até pensava que Jeremias e Isaías seriam contemporâneos, mas eles não foram contemporâneos, mas também eles não viveram em épocas tão distintas, assim, um tempo muito longo entre um e outro, né, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Por mais que eles viveram em períodos diferentes, né, da história de Judá. Isaías, mais precisamente, no ministério de Isaías, ele vai ocorrer aproximadamente entre 740 até 680, de forma decrescente, né? E no caso de Jeremias, o ministério de Jeremias, ele vai começar por volta de 627 antes de Cristo, né? E Jeremias, o ministério dele vai se estender até depois da queda, que é quando a gente vai estudar o livro à parte. Depois de Jeremias a gente vai dar uma pausa nos profetas e a gente vai estudar Lamentações de Jeremias, né? Que é onde entra aqui. O ministério de Jeremias vai se estender até depois da queda de Jerusalém, em 586 depois de Cristo. Se fosse de ordem cronológica, né, o fim do ministério de Isaías encerra em 680 a.C. e o início do ministério de Jeremias em 627 aproximadamente antes de Cristo, né? Então, entender isso aqui, esse era o ponto que eu queria trazer. De Jeremias, de Isaías, do profeta Isaías até o profeta Jeremias, né, nós temos em torno de cerca de 50 a 60 anos. Existe esse período, né, entre 50 e 60 anos, de uma forma bem simplificada, né, da linha do tempo. Isaías de 740 até 680 antes de Cristo, tendo um intervalo de 50 a 60 anos, e Jeremias 627 até 586, de forma decrescente, porque nós estamos caminhando para a vinda de Cristo. Então, tendo feito essa observação dos ministérios, né, o ministério de Isaías e o ministério de Jeremias, com referência à cronologia, né, o tempo, aqui a gente vai começar, para entender o ministério de Jeremias, a gente vai começar aqui com um questionamento, né? Por exemplo, como
os dias de hoje. Vamos fazer uma conexão com os dias de hoje para a gente ir para o contexto de Jeremias. Os dias de hoje, né? Tem apostasia hoje? Nos dias de hoje? Existe tipo assim, existe o povo de Deus, mais de 80%, caso não esteja enganado, da população brasileira, uma grande parte da população, vamos dizer assim, para não ser preciso, é cristã. Mas tipo assim, de forma clara na sociedade, são realmente cristãos essas pessoas? São realmente, eu estava até conversando com um irmão que eu peguei, que eu levei ele, né, conduzi ele no Uber, e o nome dele era Jetro. Eu perguntei a ele se ele sabia, mas ele sabia, a família dele botou o nome de todos os familiares, né, de Jetro. Mas boa parte das pessoas que eu conduzo, que vão para a igreja, ele não conhece, não sabe quem é Jesus. E existe, como a gente estava falando antes, existe um motivo para ir para a igreja, um motivo que não é, na maioria das vezes, Cristo, não é Cristo. E aí, tipo assim, a consequência disso se dá em todas as áreas da sociedade brasileira. Educação, né? Uma educação que a gente está vendo que não, o interesse não é educar, a população brasileira, a intenção em boa parte da educação é doutrinar, não é educar. É tanto que os índices, lá embaixo, os índices comparados com o resto do mundo. Mas não só isso, a saúde fragilizada, a segurança também fragilizada, e todas as áreas da sociedade. Mas como se a população brasileira tem de sua maioria cristã, e como sendo de sua maioria cristã, logo a consequência é que a sociedade deveria ter um pensamento cristão. Mas tem, do mesmo contexto aqui, nós vamos produzir. A gente consegue ver na Europa, nos Estados Unidos, como foi moldado, né, a cultura. Embora que hoje já há uma desconstrução, deixei chamar de era pós-cristã. Mas a gente vê que a fundamentação base da Europa é cristã, tanto é que muitas ruas carregam o nome dos apóstolos, né? A gente vê nos Estados Unidos que foi fundamentado principalmente numa linha mais batista, seus princípios de justiça, de organização. Hoje é que com essa ação aí da era pós-cristã, que tem buscado desconstruir aquela base de fundamentação. E a gente vê que isso envolve muito marxismo cultural, envolve o próprio ateísmo, que o marxismo é ateísta, porque o Deus do marxismo é o Estado. E na visão do marxismo, ter um Deus enfraquece o povo. Enfraquece o povo, né? Por isso eles têm que matar Deus, né? Eliminar Deus da sociedade, né? E que não é diferente do Brasil. Sim. Não é diferente do Brasil. O Brasil bebe muito dos Estados Unidos. Né? E é interessante porque, tipo, primeiro acontece lá, a cultura woke, lá vem pra cá depois fortemente. Aí lá agora estão combatendo a cultura woke, mas aqui ainda não chegou de uma forma mais pontual, de uma forma mais rígida a luta contra a cultura woke. E a cultura woke, um dos seus pontos é destruir a cultura judaico-cristã, principalmente a família. Então se desconstrói a família, bagunça toda a sociedade, logo não tem um marco zero e a sociedade vai caminhar por ideologia ou perdida. Quanto mais a sociedade se distancia de Deus, mais perdida ela fica. Daí a Europa lá está morrendo, as igrejas lá desaparecendo, porque as pessoas estão se distanciando de Deus. No contexto de Jeremias, nós vamos ver aqui o contexto de Jeremias: idolatria, injustiça. Vamos ver ponto a ponto e citar alguns textos, né? E aí a questão é o seguinte: a pergunta que vem é a seguinte: como permanecer então fiel quando tudo que está ao nosso redor
parece estar desmoronando, que é o que eu trouxe no início. Jeremias ia lá anunciar a mensagem de Deus, que era o próprio Deus trazendo a mensagem para o povo, e o povo fazia o quê? Virava as costas para Jeremias e ainda tinha consequências, né? Então, assim, como permanecer fiel hoje, então a gente não abandonar a nossa fé no nosso cotidiano, como permanecer fiel a Deus, como permanecer fiel às Escrituras, como permanecer fiel a Cristo, quando no trabalho a gente está do lado de pessoas que são totalmente incrédulas. Palavrão, né? Prostituição é clássico, onde você chega. Prostituição, todo mundo faz, né? Todo mundo faz isso, né? Eu peguei até um camarada e ele queria que eu fosse, tem uma rua, e a rua era uma estrada de barro, e tipo assim, não dava para passar porque a areia estava toda mole, não dava para passar. Vários carros já tinham atolado, não passa por lá, o pessoal evita. Mas só que tinha uma calçada do lado, e a calçada não tinha nenhum obstáculo, vai de ponta a ponta da rua. Aí eles, todo mundo vai por ali. Infelizmente eu não sou todo mundo, mas no dia a dia, na vida do cristão, no dia a dia, que a gente vai ver aqui, o que a gente vai ver aqui é que a corrupção era de baixo a cima, pobre, rico, todo mundo. Não era só a corrupção, não era só no contexto de Jeremias, não era só tipo, era só os sacerdotes que eram corrompidos. Não. Era os falsos profetas, era geral, a sociedade, até do mais alto até os menores da sociedade, todo mundo então estava em declinação, mas como em declínio, como permanecer então fiel, né? Então esse é um dos períodos mais difíceis da história de Judá, né? E aí eu pontuei aqui alguns pontos para a gente ver, né? Alguns pontos dentro desse contexto, para a gente seguir a uma visão panorâmica do livro. Mas a primeira coisa que Jeremias se depara é com a idolatria. A idolatria. E assim, quando Deus ele chama Abraão, ele tira Abraão de um povo ali, de um meio idólatra, politeísta, né, que acreditava em vários deuses, e tipo, Abraão passa a seguir, né, que é onde vai dar a base, inclusive, para as três religiões monoteístas, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão sai, abandona então o seu campo cultural, religioso, politeísta, para servir ao único Deus. Mas o caminho leva de novo o povo para um campo onde eles viviam dentro de uma cultura idólatra, que é quando José vai lá para o Egito e eles passam a viver entre o povo dos egípcios lá, e a idolatria lá. Quando sai, e o referencial era Moisés, o referencial do povo era Moisés, que era quem ouvia a voz de Deus e compartilhava o que Deus queria para o povo. Só que o que acontece? Quando Moisés sobe até o monte lá, o que acontece? Qual é a primeira coisa que o povo vai fazer? Primeira coisa que o povo vai fazer quando ele se distancia: o bezerro de ouro. Bezerro de ouro lá. Vamos pegar aqui, nós precisamos que é a questão do palpável. Porque assim, dentro da história do reinado, né, do povo de Israel, a gente não vê o tempo todo os milagres acontecendo, não é o tempo todo. Existe isso porque Deus vai se revelando ao povo e vai dando a vontade dele para o povo. O povo deveria ter aquele tipo de comportamento. Quando o povo se desvia, Deus vai lá e novamente vai acrescentando através dos profetas, vai acrescentando as escrituras, o caminho. Só que tipo, não é milagre toda hora, tá entendendo? No contexto de hoje, por exemplo, no contexto de hoje de idolatrar uma pessoa, porque aquela pessoa tem um referencial da transcendência de Deus, uma revelação que tipo é ele que recebeu. Ele vai ser a pessoa que passa a ser idolatrada. Então, no contexto do povo, da mesma forma, e também no mundo antigo, né, que em sua
uma boa parte era teocrática, não existia a separação, né, em Estado, e sempre existia aquela comunhão com a divindade, que a divindade que era vencida era a mais forte, né? Ou pronto, dentro do candomblé, cada divindade cada orixá, né, dentro do candomblé ali representa uma amplitude existencial, do qual o adepto, ele se tornando filho daquele orixá, o filho de santo tal daquele orixá, ele vai receber as benesses. O povo aqui, então, da mesma forma, o povo tinha essa compreensão. E aí a gente vai ver que no contexto de Isaías, né, eles migraram, então, caminharam para a idolatria, dentro do contexto. Nós vamos aqui para o capítulo 2, nós vamos ver o chamado de Isaías. O chamado de Isaías, mas vai ser em uma outra parte. Primeiro vamos entender o contexto, depois que a gente entender, a gente segue, né? Primeiro, idolatria, né? E aí, você vai ver no capítulo 2 de Jeremias, qual era então a singularidade do pecado de Judá. Se você for lá para o versículo 11, Jeremias 2:11, vai dizer assim, e aqui, essa parte aqui é interessante, porque normalmente o que acontece? As pessoas que têm um tipo de fé, a menos que haja a regeneração e o novo nascimento, ela não abandona, mesmo nos dias de hoje, ela não abandona, ela precisa ter então esse novo nascimento para que elas passem a ser então discípulos de Cristo, porque se ele não nasce de novo, ele não abandona a fé dele. É o argumento aqui do texto. O texto vai dizer assim, versículo 11, olha o que o texto vai dizer: por acaso houve alguma nação que tenha trocado seus deuses, embora nem fossem deuses? Veja, eles praticam a idolatria, mas eles por acaso abandonam os deuses deles, a idolatria deles, mesmo não sendo deuses? Que a resposta é uma retórica, né? E não acontece isso, né? Aí ele diz assim, aí o argumento aqui, ó: mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Então quer dizer, trocou a glória de Deus por a idolatria, dentro do contexto de Jeremias. E no verso 13, mais adiante, no verso 13, a gente vai ver então dois males que são cometidos por Judá, porque o texto diz assim: porque o meu povo cometeu dois delitos. Quais são? Aí ele diz: eles abandonaram a fonte de água viva. Olha o que o povo fez, né? Abandonou a fonte de água viva. Eles estavam fazendo isso, né? Aí o segundo ponto: e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. Então veja, mas ele mais adiante, quando a gente vai lá para o capítulo, ainda dentro da idolatria, quando a gente vai lá para o capítulo 7, você vai ver, né, que eles viviam então essa prática de uma forma deliberada. O capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz assim, ó: por acaso, furtando, veja aqui, né, a prática deliberada dele de pecado, por acaso furtando, matando, cometendo adultério. Aqui nós já vemos um contraste com os 10 mandamentos, né? Furtando, o texto diz o que? Os 10 mandamentos, não o que? Não roubarás ou não furtarás, mas aqui está dizendo o que? Furtando, cometendo adultério. O que diz lá nos 10 mandamentos? Não adulterarás, né? Aí na continuação diz assim: jurando falsamente. Eles estavam aqui cometendo, então jurando falsamente, né? E aqui, agora olha aqui o contexto da idolatria: queimando incenso a Baal. Olha a idolatria do povo, dentro do contexto de Jeremias: queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes. Aí eu fico imaginando, um ponto aqui para a gente observar: será, dentro do contexto, que Baal fez alguma coisa, tipo assim, algum milagre
que levou eles a essa fidelidade, ou a convivência ali constante, a religiosidade de forma superficial. Daí tipo assim, quanto mais o cristão se distancia de Deus, mais ele está propício a seguir outras visões de mundo, nesse caso aqui, mundo religioso. Quanto mais o povo vai se distanciando de Deus e o principal, validando, então, que é o contexto do verso na parte superior, quanto mais você vai validando o pecado, a vivência pecaminosa, mais você vai se aprofundando no distanciamento, então, de Deus. Então você vê, eles queimavam incenso a Baal e seguia outros deuses, o texto diz que não conhecesse, né? E aí é onde você vai ver a incoerência, então, da religiosidade superficial. Quando a gente vai para o verso 10, o verso 10 ainda aqui do versículo do capítulo 7, você vai ver o seguinte, o que é que ele diz? Vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa. Veja o que eles faziam. Nós vimos o que eles faziam no versículo anterior. Aí eles vão lá, agora eles vão fazer o que? Eles vão então praticar a religiosidade de forma superficial. O texto diz assim: vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa que se chama pelo meu nome. Aí e direis: estamos seguros. Olha, para os dias de hoje, a semana inteira uma vida voltada para o pecado, a semana inteira uma vida voltada para o pecado, mas aí tipo assim, chegou domingo, vamos para a igreja, né? Ou tipo assim, de uma forma bem ampla, né? Vamos ali, que ali agora eu vou chegar e tudo que eu fiz vai ser zerado, para que na semana seguinte comece tudo de novo. Era o contexto aqui, virei e vos apresentarei perante mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis, olha o que ele diz: estamos seguros. Olha aí, mesmo vivendo na prática da idolatria e de tudo que nós vimos no versículo anterior. Tem muita gente que acha isso, que é como se estivesse cumprindo, eu estou indo além do domingo, estou cumprindo a minha obrigação com Deus. Então o resto da semana eu posso fazer o que eu quiser, porque no domingo quando eu chegar lá, ele vai me perdoar e está tudo certo. Zero, né? Zero essa parte que é legal. Mas aí ele diz, olha o que ele diz aqui, a compreensão do povo é dizer assim: estamos seguros, agora nós estamos seguros. Mas olha o que o texto diz, apenas para continuares a praticar todas essas abominações. Então você vê, eles iam lá, praticavam o culto e depois voltavam às abominações. Jesus também trabalha isso, porque Jesus diz assim, que ninguém é capaz de servir a dois senhores, né? Ninguém é capaz de servir a dois senhores, que era o que a gente conversava antes. É você vender ali a sua alma, né? Em troca dos benefícios que aquilo ali pode trazer. Então tipo assim, ninguém pode ter dois senhores, por mais que o outro senhor seja um senhor falso, mas ou você serve a Deus ou você não serve a Deus, né? Ou você não tem como, e até no IBGE, caso não esteja enganado, né? Ou mesmo aí fora, no senso comum, vamos tirar o IBGE, vamos para o senso comum. Existem pessoas que seguem dois senhores de que maneira? Eles vão para a igreja, mas eles vão também no centro espíritas. Eles vão para a igreja, mas eles vão num terreiro. Eles vão para a igreja, né? Mas eles também frequentam uma outra igreja, ou um outro tipo de igreja, ou um outro tipo de religião, né? Então tipo assim, vão para a igreja, acreditam daquela forma, mas eles podem ir para uma outra igreja que muitas vezes é contra o que as escrituras diz, é contra, né? Mas na cabeça deles está tudo certo, está tudo em comunhão, está tudo perfeito, porque zera. Eu posso ir naquela outra religião ali, posso praticar o que for, o que eu quiser, mas depois, quando eu for no domingo para a igreja, na semana seguinte já está zerado. Então
dentro do campo brasileiro existem pessoas que têm então duas religiões. Ainda tem aqueles que dizem assim: não, peraí, eu pego um pouquinho de cada igreja, ou um pouquinho de cada religião. É isso aqui, se aprovar aquilo que eu penso, eu vou seguir. Se isso aqui desaprovar, então essa aqui já não serve para mim, né? Que é moldar Deus à sua própria vontade, né? Então assim, o povo também pensava dessa forma: ah, eu fui lá, estou seguro, posso continuar, agora eu posso ir lá e posso servir a Baal, posso acender incenso, então, a Baal. E aí lá no capítulo 19, né? Também tem o fato da adoração a Ashtaroth, né? Que era chamada de Rainha dos Céus. Sim. Diz, olha, é uma adoração que envolve toda a família. Diz, ó, seu filho vai lá e colhe a lenha, o marido faz o fogo, e a esposa amassa o bolo para fazer o bolo desse fogo em adoração à Rainha do Céu. Aí tem uma ligação, né? Embora que o catolicismo vai se defender desse quesito, mas o catolicismo chamaria de Rainha do Céu. E alguns fazem essa ligação aí da adoração a Ashtaroth com Maria. Uma vez que nós não vemos em lugar algum as escrituras colocando adoração a Maria, utiliza como um exemplo de mulher fiel a Deus, aos propósitos de Deus, independente das circunstâncias que poderiam acarretar sobre a sua vida. Mas depois iam lá e serviam a Deus, e então tá tudo certo, tá tudo seguro. Tanto é que tem um momento, né, que eles ficam falando, é um registro de Jeremias, que eles dizem assim: templo do Senhor, templo do Senhor. Esse templo do Senhor é como alguém que está dizendo: não, aqui é o lugar de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus supremo. Alguém que está dizendo que tem intimidade no relacionamento com Deus, mas viviam a semana toda do jeito que queriam, fazendo o que queriam. Aí chegavam no sábado, ia para o templo e achava que está tudo bem, tudo certo. Apaguei aí os pecados da semana e vamos começar a semana de novo para pecar mais. E está tudo certo. Quando a gente vai lá para o capítulo 19, no versículo 4 e 5, você vai ver aqui os pecados de Judá, né? Olha só olha a audácia dele: pois me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses. E aí ele vai reafirmar que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Então você vê, e aí o verso 5 vai nos apresentar então as abominações, né? As abominações praticadas por Judá. Diz assim: e nas colinas edificaram altares a Baal para queimarem seus filhos no fogo como holocausto a Baal, algo que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela cabeça. Mas aí o povo, então você veja o contexto que Jeremias estava inserido: idolatria. A pergunta é se, quando nós trazemos para o dia de hoje, se existe idolatria no meio então do povo de Deus, daqueles que acreditam em Jesus. Será que existe idolatria hoje no meio do povo de Deus? Ou o povo de Deus não é como esse povo aqui, né? Idólatra, né? Mas um povo que diz que é fiel, que segue realmente a Jesus. Mas dentro do contexto de idolatria, será que existe algo que toma o lugar de Deus na nossa vida, que é mais importante do que Deus, ou que divide a nossa atenção entre Deus, né, e essa outra coisa? É idolatria, né? E aí, ainda dentro
do contexto aqui no período em que Jeremias viveu, nós temos a corrupção. Primeiro já vimos, o povo estava caminhando na idolatria, né? E já fazendo essa conexão de Isaías, e agora ainda eles não mudaram. Viu que de Isaías para Jeremias não houve mudança, piorou teoricamente, ou continuaram fazendo as mesmas coisas, não houve mudança. E aí agora vamos ver a corrupção. O que havia? Será que existia uma corrupção entre o povo, né? A primeira coisa é a infiltração, que nós vamos ver aqui no capítulo 5. Nós vamos ver que havia infiltrados no meio da nação, que era o que a gente estava falando antes. Dentro do cristianismo, o ataque hoje é de dentro. O ataque não é, porque de fora é identificável, mas é de dentro, né? É tipo a cultura, a gente viu a gente conversou já várias vezes sobre o livro da Megan, né? Pastores à Venda, e o ataque é de dentro, pessoas que são compradas para reinterpretar, ou como dizem alguns, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Então o ataque é de dentro. Então havia ímpios infiltrados no meio da nação. Quando a gente vai para o verso 26, o texto diz assim: porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita como caçadores de pássaros, né? Fazem armadilhas e apanham os homens. Então você vê, os ímpios estavam lá, né? Era pescadores de homens para conduzir eles à impiedade, né? E a casa também, dentro do contexto, as casas, né, elas estavam cheias de bens adquiridos desonestamente. Não é o que vale tudo, né? Vale tudo. O importante é que eu cresça. Eu crescendo, estou nem aí qual é os meios, né, dentro da iniquidade. Não estou nem aí. O importante é eu crescer, né? E aí o verso 27 diz assim: as suas casas estão cheias de traição, como gaiolas cheias de pássaros, né? Por isso engrandeceram e enriqueceram, através do que? O contexto da impiedade, da iniquidade, né? E aí, quando nós chegamos ao verso 28, né, nós vamos ver que eles tinham então ultrapassado todos os limites da maldade. Haviam chegado a todos os limites da maldade, né? O verso 28 diz assim: engordaram a si próprios, né? Estão bem alimentados, também excedem o limite da maldade. Aí aqui essa parte que é interessante. Não julgam, de que forma? Aqui vai dizer a forma. Não julgam com justiça a causa dos órfãos. Logo, se não julgam com justiça, julgam de forma, então, errada, né? De forma injusta, podemos dizer assim. Para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Há quem diga hoje que existe um defensor nato dos pobres, né? O maior defensor dos pobres hoje, ele se encontra na presidência da República, né? O maior defensor dos pobres. No entanto, quando você vai no supermercado e vai comprar uma bandeja de ovo, que é a comida mais básica do pobre, é uma bandeja de ovo, né? Que não pode comprar, dar 50 reais no quilo de carne, uma bandeja de ovo custando 20 reais, 19 reais. Quando você encontra na promoção, 16 reais. Mas é ovo, a gente está falando de ovo, a proteína mais barata. Ninguém está falando de uma proteína de maior qualidade, que seria a carne, né? Alguns anos atrás era 10 reais. Mas aí tem um detalhe: o texto não só aponta a situação deles. Vimos o contexto de idolatria dentro do contexto de Isaías, o contexto de iniquidade, mas o texto não só aponta não, mas Deus também declara que vai visitar a nação e vai visitar com julgamento, como ele já havia dito no livro de Isaías, né? No livro de Jeremias a gente vai ver agora a aplicação. Aí o texto diz assim, verso 29: por acaso não trarei castigo
por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como esta? Aí há quem diga assim, que Deus é esse? Né? Que é o argumento do amor. Que Deus é esse? Deus é amor. Deus é amor, que é a separação do amor e da justiça, né? Quer dizer, então, em nome do amor, eu posso fazer tudo o que eu quiser, e por Deus ser amor, eu vou ser então beneficiado, que é a ideia lá de ir lá e dizer assim, eu cometi todo tipo de iniquidade, mas agora eu vou lá e vou cultuar a Deus e está tudo resolvido, não vai haver, caminhando para a lei da semeadura, né? Não vai haver então, eu não vou pagar por nada, está tudo certo, eu posso fazer tudo o que eu quiser em nome do amor, que não haverá justiça. O texto aqui mostra que vai haver justiça e que Deus vai punir, mesmo sendo ali um povo que deveria servir de exemplo, que não estava servindo de exemplo nenhum, né? E aí, no verso... As pessoas confundem amor com permissividade, né? Tudo é permitido. Se é amor, todas as formas de amor são válidas. Só que o amor, as escrituras falam como é esse amor. É um amor que parte de Deus, o princípio é Deus. É conforme aquilo que Deus construiu. É a mesma coisa de quando um pai ou a mãe vê o filho fazendo uma coisa errada e ele não corrige. Ele não está sendo amoroso, ele está sendo permissivo. Sim. E muitas vezes essa permissividade vai levar a criança para um futuro ruim. Porque como ela não tem limites, como ela acha que tudo ela pode fazer, lá na frente ela vai estar mal. Porque vai encontrar com alguém que ela vai interferir na liberdade do outro, e aí vai gerar problema. Então, amor não é sempre permissivo. Amor é corrigir, é orientar, é ensinar, é cuidar. Então, o amor tem uma série de facetas sobre ele. Domínio próprio, está envolvido no amor. Tudo isso precisa ter um cuidado. Mas se o pai corrigir hoje o filho? Hoje, se o pai corrigir? Hoje tem a ideia do ECA, uma série de coisas que o mundo se direciona para ir contra as orientações do mundo. Vou dar o meu exemplo. Não, um exemplo meu. Eu não posso obrigar minha filha a me ver. Tem 13 anos, mas eu não posso, por mais que eu não tenha feito nada contra ela, eu não posso obrigar minha filha a me ver. Porque se eu for obrigar minha filha a viver, eu estou fazendo agressão psicológica contra ela. Ela com 13 anos, ela tem um direito de decidir aquilo que ela quer ou que ela não quer. Então assim, para onde está caminhando a nação? Né? Onde teoricamente é os filhos que mandam no pai, pô. É os filhos que mandam na mãe, é eles que dizem o que querem e o que não querem. Então assim, o texto das escrituras que diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar deles. Acabou, não pode mais ensinar, não pode mais disciplinar, não pode mais dizer um não, porque olha aí, isso vai gerar transtorno na criança. Aí quando você pega hoje, a geração de hoje é uma geração o quê? É uma geração forte? É uma geração forte a geração de hoje? Se tivesse uma guerra para jogar essa geração aí todinha lá para a guerra, para batalhar. Então assim, infelizmente, o Estado, ele tomou o lugar que pertence aos pais, que pertence à família, de ensinar, e é bom até fazer uma ressalva, porque senão, né, sabe como é. Não tem a ver com espancar a criança, não tem a ver com violentar a criança, não tem a ver, mas tem a ver em dizer não, isso aqui você vai ter que fazer, mas não pode. Então assim, é um caminho que a gente está seguindo, e que quer não queira também tem entrado para dentro das igrejas, e as igrejas têm sido, então, acabam aceitando esse tipo de coisa,
em prol de deixar um pouquinho as escrituras lá do lado, porque a gente vive num país e o país tem leis, né? E ninguém ensina ninguém a descumprir as leis, mas a nossa vida é pautada pelo que diz as escrituras, né? E muitas vezes as leis que vão contra ela, né, vão levar o cristão a tomar uma decisão: ou obedece a Deus, ou, né, viram as costas para Deus. E aí o Coliseu é um bom exemplo disso lá, né? O Coliseu e o que os cristãos passaram: ou obedecer a Deus, ou se submeter e obedecer ao Estado, e até mesmo adorar o imperador, né? E aí o verso 30 vai trazer então o estado espiritual de Judá. E o estado espiritual de Judá, descrito pelo texto aqui, era um estado alarmante, né? O texto diz assim: uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra, né? E aí, quando você vai para o verso 31, eu dividi esse verso em partes. Por quê? Agora, eu falei, né, antes, né? Então as injustiças, né? O comportamento do povo era uma parte só. Não, era só os sacerdotes, eles eram assim, mas o resto da nação não. O povo era fiel, era alguns só, né? Me remete até o texto, né, de Abraão ali dialogando em defesa de Ló, né? Quando ia ser destruído Sodoma e Gomorra, né? E aí, qual era o argumento? Se existia alguém lá que seja fiel, que comece lá de cima e vai descendo, vai destruir a cidade, por causa que quando chega no fim, né, a cidade vai ser destruída, porque não existe argumento e a corrupção lá é uma... Não tem nem 10 busque andar. Então, mas já começa em 10, né? Começa lá em cima e vai descendo. E é legal porque Abraão vai sempre justificando, né? Não, Senhor, se for tantos. Aí. Não, se for. Não, e é tipo irônico, né? Tipo como se fosse uma comédia, né? Porque ele vai descendo. No final, Ló, a esposa, né? E as filhas. No entanto, no meio do caminho, ainda a esposa dele já fica lá. Não sei se tu viu, esses dias encontraram. Já fazia tempo que tinham visto essa questão dessa rocha e sugeriam que seria a mulher de Ló. E alguns estão até alegando que de fato é ela. Uma pedra? Não vi não. Legal. Pela a substância, a composição das pedras, viram que essa Mas enterrado ou exposta como se fosse uma... Não, exposta. E legal, pô, vou ver. Não vi não. Então aqui, a gente pode ir até que hora? Até 15. Pronto. Então, vamos ver que a corrupção ela estava ampliada no meio do povo. Não era algo específico, só é uma parte do povo. Não, ela estava bem. Começa com a liderança, na parte A do 31. Diz assim: olha só, imagina aí. Por isso que eu digo, existe uma divisão: ou você paga o preço, ou você desiste, tipo, se torna igual. Existe essa diferença: ou você paga o preço, ou se torna igual. Eu já começa no verso 31, os profetas profetizavam falsamente, né? Ou com falsidade. Os profetas profetizavam falsidade, então profetizavam falsamente, né? E aí era só os profetas? Não, veja, os sacerdotes dominam com a autoridade própria. Logo o que? A autoridade com qual eles estavam dominados não vinha de quem? Era de Deus? Não, era deles mesmo. Ele diz, os profetas profetizam falsidade, os sacerdotes dominam com autoridade própria. E aí na parte B existia era aquela coisa, né? Os falsos profetas pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Exatamente. É algo que às vezes a gente antigamente, se nós fizermos as ligações corretas,
pecaminoso, é o mesmo povo inclinado para o pecado. A gente diz, não, antigamente o povo lia muito a Bíblia porque não tinha com que se entreter. Não. Eles tinham também muita coisa para se entreter. E o povo tem a Bíblia, hoje o povo tem a Bíblia na mão e é igual. Eu acho que se brincar até pior. Tem até mais a Bíblia na mão do que o povo antigamente, porque ele está o tempo todo com o celular na mão. E eu acredito que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas tem uma Bíblia instalada no celular. Pois é, mas é diferente. Olha o contexto aqui, idolatria. Existe idolatria hoje? Existe pessoas que usam a fé em benefício próprio hoje? Cristãs e de outras vertentes, por exemplo, religiosas, será que existe? Existe isso? De usufruir, crescer em troca da fé das outras pessoas? Mas aqui você vai ver que existe também o apoio do povo. Não era só, era eles têm que pagar. Tá profetizando errado, então, com falsidade, então eles têm que pagar. Não, é o sacerdote, porque a autoridade deles era deles mesmo, não era a autoridade da divina de Deus. Mas é olha o que aqui a parte B do versículo 31 diz, ó, e o meu povo gosta disso. Então o povo gostava o quê? Tanto da autoridade que os sacerdotes traziam, quanto da falsidade dos profetas. Por quê? Porque o que eles profetizavam? Aquilo que o povo queria, que o povo queria ouvir, né? E aí, no finalzinho, a parte C, tem então o acerto de contas, né? Ou que era inevitável o acerto de contas, por causa disso, por causa do que eles estavam fazendo. A parte C diz assim: mas o que fareis quando isso chegar ao fim, né? Então, o que vocês vão fazer? Porque o fim vai vir. O que vocês vão fazer então quando isso chegar ao fim, né? E aí o verso, para contribuir, que eu disse que era de forma geral, não era somente uma parte, mas era algo generalizado, né? Quando a gente vai lá para o capítulo 6 e o verso 13 diz assim: porque são todos, vejam, são todos gananciosos. Aí é tipo assim, são gananciosos, é somente ganância, logo vem de quem é abastado, é só rico que são gananciosos. No contexto de Jeremias, diz assim: são todos gananciosos, do mais pobre ao mais ricos, e todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Então daí, né? Era generalizado. E aí, então, idolatria, iniquidade e o terceiro ponto agora, a gente vai parar nele. E a gente vê, quando a gente fala sacerdote e profeta, é o representante de Deus para os homens, que seriam os profetas, que seriam aqueles que falam as palavras de Deus, mensageiro, como aqueles também que representavam os homens diante de Deus, que eram os sacerdotes. Ou seja, se até essa turma está corrompida, imagina o restante. E aí a consequência de forma clara, né? O profeta, ele trazia a vontade de Deus para o povo, estava corrompido. Logo, a vontade de Deus para o povo já chegava de forma corrompida. Então, a corrupção, ela aprofundava mais. E, o sacerdote ia fazer a intermediação do povo, né, para com Deus. Só que essa intermediação era ineficaz, porque não chegava até Deus, porque nem a conexão de cima para baixo vinha de Deus, nem a conexão daqui para cima do sacerdote para Deus, representando o povo. Conforme Deus havia estabelecido. E aí, às vezes a gente tem um certo receio de falar sobre a questão do sacrifício como agradar a Deus, né? Mas a gente precisa entender que para adorar a Deus não é da forma que eu quero, é como Ele estabeleceu. Sim. Então, se Ele estabeleceu em Sua palavra que a forma de adoração é aquela, daquele jeito. Sim. Que é do jeito que Ele escolheu.
Porque quem está recebendo a adoração é ele. Sim. E aí entra também até mesmo hoje, né, a necessidade de que esse culto, né, partindo da ideia da tricotomia ou dicotomia, né, da composição do ser humano, né, que Só hoje... Sim. Sim. Quem não sabe. Dicotomia é a ideia que o homem é constituído de uma parte material e outra imaterial. Que no caso seria corpo, alma e espírito. Alma e espírito, como sendo uma coisa só. E a tricotomia é aquele que acredita que o homem é constituído de uma parte material e duas imateriais. Sim. Que seria corpo, alma e espírito. Então, alma e espírito seriam duas coisas distintas. O homem é composto a ideia, o ponto comum é que ele é composto de materialidade e materialidade. A divisão entre alma e espírito, que no caso vai depender da vertente do cristianismo, vai fazer essa diferenciação. A parte imaterial que vai fazer essa conexão, por mais que a adoração ela é uma adoração completa em espírito e em verdade, no entanto, voltando para a parte do sacerdote, a gente vai finalizar aqui. Aí a gente entra na terceira parte, na próxima aula, no contexto de Jeremias, a parte da injustiça. A gente falou da idolatria, da iniquidade, a gente vai para a injustiça e aí a gente segue. Mas, tipo assim, o homem, né, quando da mulher samaritana, para a gente finalizar. A mulher samaritana, Jesus disse a ela, né? João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Questionando onde era que era o local de adoração, né? Daí hoje a ideia de local sagrado, aquele ali é o local sagrado, né? Mas que a adoração é uma adoração contínua. O cristão, ele adora a Deus de forma contínua, com a sua própria vida e de forma coletiva, quando todos se reúnem, né, para cultuar a Deus. No caso lá do contexto, estava corrompido essa conexão do homem para com Deus. Não havia essa conexão, porque, como o pastor Alisson trouxe, né? Porque eles estavam cultuando, estavam vivenciando a maneira que eles queriam e não aquilo que Deus determinou como deveria ser. E nos dias de hoje, né? A necessidade de que essa conexão seja agregada a algo mais, pintar as paredes, colocar luzes para movimentar a parte mais emocional das pessoas, gerar um ambiente, né? E aí a questão é questionar se essa adoração é em espírito e em verdade ou uma adoração manipulável para gerar só sentimentos, emoções, e não uma adoração que no caso agrada a Deus, né? Que glorifica ao nome de Deus da forma como Ele deseja que seja, né? Mas a gente vai seguir na próxima aula para a injustiça do povo, e aí a gente segue no livro de Jeremias, após Isaías, Jeremias, e aí Lamentações e Ezequiel, que eu estou gostando muito de estudar Ezequiel, estou gostando muito. O livro de Ezequiel é bem interessante. Então é isso, vamos orar e vamos agradecer a Deus por a nossa escola dominical. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento em comunhão no qual nos encontramos, Pai, para te buscar, para aprender mais da tua palavra, para te louvarmos, Senhor. Nós te clamamos pela tua igreja, por aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa os abençoar, possa os conceder tua graça, sabedoria, Pai, e que eles possam ter o desejo de estar aqui, por mais que tenham as dificuldades, né? O descanso que os teus servos merecem, mas que possa despertar neles o desejo de poder buscar mais a tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos, né? Nós te clamamos para que o Senhor se faça presente nesse dia, né? Que o Senhor possa abençoar o domingo de cada um dos teus servos e que o Senhor possa cada dia mais aplicar a tua palavra aos nossos corações e que nós possamos ser fiéis a ti, Senhor, a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.